Oi, meu nome é Doris, esse é o primeiro vídeo do canal e a intenção do canal é virar o meu roteiro e lembrete de tudo que eu já li. Então, faz um tempo que eu não tenho gastado tanto tempo em ler os meus livros, onde tem muita coisa amontoada. Também tem muito livro que eu deixei na casa dos meus pais, que eu não consegui trazer para cá, e ainda estou nesse processo de arrumar as coisas. Então, é, o canal vai ser para isso. Livros, artes, desenho. Eu gosto desses assuntos e já tem um tempo que eu não tenho gastado tempo em me aprimorar e até mesmo por diversão esses assuntos, esses temas. Pintores famosos, épocas de arte específica, como estilo gótico, pinturas renascentistas, como alguns pintores que eu acho legal, Monet, Caravaggio. Já tem tempo que eu não paro para ler a vida deles, apreciar as obras. Obras literárias também, como Dostoiévski, tem outros livros que estão pelo caminho. Esse daqui, inclusive, são dos próximos roteiros. Hoje, eu começo a falar do Arthur Miller, A Morte do Caixeiro Viajante. Eu descobri esse livro tropeçando num filme um dia que eu queria assistir alguma coisa diferente, só que como o livro todo, a obra, na verdade, foi escrita no formato de teatro, então a leitura pode ser que tenha uma divergência de como você enxerga cada um dos personagens. No caso, tem outras adaptações pro cinema, mas eu não tive tanto acesso porque tá fora do streaming, então é aqueles streams mais difíceis de acesso. Aí tem um de 2000, que foi o mais recente, mas o mais conhecido é o com Dustin Hoffman, que, por sinal, eu fiquei vidrada nesse filme, porque logo que eu bati o olho no livro, querendo ou não, ele meio que colocou um espelho, não só de mim, mas como da época que a gente está vivendo. Porque o livro foi escrito, aliás, a peça foi lançada em 1949. Então, ali ele vem criticando o sonho americano, onde todo americano é um vencedor, norte-americano, como eu falo. Então, tem muita crítica a isso. E durante a história toda, ela é feita, o filme todo, a forma que ele foi filmado é justamente imitando o palco do teatro, né? As poucas coisas que você vê, os prédios, na verdade, são tipo só as pinturas. Então, toda a gravação foi feita nesse estilo, como se você estivesse também no teatro, assistindo os atores interpretando. A primeira crítica que de cara é justamente essa do sonho americano, onde o sucesso não é uma variável do que você faz ou dos outros fator, perdão, os outros fatores. E ele é um pouco triste em alguns aspectos, porque primeiro o próprio Willy Loman, que é o personagem principal. Ele é um caixeiro viajante, no caso, ele trabalha com vendas. Então ele sai do estado de Nova York, onde ele vive com a família, e vai e pega a estrada para estar vendendo. E eu não lembro se é livro, o que ele vende, mas então tem esse fluxo muito alto, sempre muito tempo na estrada. E ele já almejava há algum tempo, e a esposa dele também sempre está dando ênfase nisso para que ele peça uma remoção para uma unidade mais perto, no caso, para que ele continue trabalhando, só que em Nova York mesmo. Durante essa primeira discussão, a gente já é apresentado também aos dois filhos, o Biff e o Rap. São os dois filhos do William Loman com a Linda. Né? Eu confundi o nome dela? Linda. Linda é a mulher.
Então, assim, ela já tá um pouco cansada, meio tensa. Tem um atrito ali na primeira cena do Biff com o pai, com o Willie. E a gente, a princípio, pensa que ele é o filho rebelde, o filho que dá problema, só chega pra brigar e que não quer nada. Mas conforme a história vai se desenvolvendo, você percebe que o Willie, ele não só tá se desdobrando para continuar, mesmo com seus 60 e poucos anos, continuar trabalhando e trazer mantimento, né, dinheiro para casa, sustentar, ao mesmo tempo ele tem uma série de delírios de grandeza e ele meio que coloca isso em cima dos filhos, como se os filhos deles fossem vencedor. E quem mais sofreu a sobrecarga dessa expectativa irreal foi o filho, o Bife. O Rap nem tanto. Depois a gente vê que o Rap dos filhos, assim, ele é o que ficou pra trás, mas também é o que menos se importa. Tanto que lá pra frente tem uma cena que o pai tem um colapso. Porque de alguma forma a, dá a impressão que ele tá tendo um colapso mental, nervoso, também por conta do trabalho, mas em parte sendo afetado pelos próprios fantasmas do que ele não conseguiu completar na vida, ou das ilusões que ele teve. E lá na frente, quando acontece esse colapso do pai, o Bife, ele sai porque tá chateado na briga ali na coisa. Mas quando o pai colapsa, ele se tranca no banheiro. O Bife sai primeiro, ele acha. Você tem a nítida impressão que ele acha que. Como se o pai fosse voltar pra mesa. Mas não, ele tá tendo colapso nervoso, delirando dentro do banheiro. O Bife vai embora pra não brigar mais, mas o Rap, que é o outro filho que ficou pra trás, ele percebeu. Ele só abandonou o pai lá atrás. Aí já são os garçons do restaurante que meio que socorrem ali. E isso eu tô falando da versão cinematográfica baseada, né, na peça, no livro. Então, o que eu mais achei interessante é como a crítica de 1949 dessa peça de teatro, criticando o sonho americano, aquele boom de da história do vencedor. Todo mundo é um vencedor, sabe? Então, quando ele vê que ele não venceu, ele começa a não se questionar, mas ele tem esses delírios como se para ele fosse funcionar, ele fica perguntando para todo mundo qual é o segredo, qual é o segredo. Então fica depois ele não é mais um cara focado, ele se torna um obsessivo. É estranha a forma que ele se comporta, inclusive com a esposa. De cara assim já me deu um mal-estar, porque a versão que é personificada pelo Dustin Hoffman, ele dá ele coloca de forma mais viva a estupidez do Willy com a esposa, a expectativa irreal que ele colocava em cima dos filhos, como o sucesso financeiro dos filhos é o que seria a resposta para todos os problemas, e ele passa essa atenção toda em busca de dinheiro e sucesso para os filhos. Ele projeta tudo o que ele não era, o que ele não podia ser, ou o que ele não conseguiu nos filhos. Só que conforme a peça avança, você vê flashes dessas memórias. E por várias vezes você vê que é surreal isso. Não é porque você não tem o direito de definir a agenda e o caminho de outra pessoa, por mais que ele seja seu filho. Tem vários pontos também no livro que eu acho interessante, que é uma ideia que, felizmente, meus pais me trouxeram isso muito cedo. Você é especial pra gente, porque a gente te ama. Mas lá fora, no mundo, tu é só mais uma. E na primeira oportunidade, o mercado de trabalho e as pessoas de fora de casa vão pisar em você, vão te destruir, vão. Ninguém se importa contigo fora daqui da nossa, desse nosso clubinho, né? Família, pai, mãe. Eu fui feliz nesse ponto. O que me lembra também outros textos, assim, não é um costume, eu não gosto de fazer isso. Depois eu vou colocar a regra do canal e das minhas leituras, como é que é. Se eu estiver olhando errado para a câmera, porque o meu telefone tá
no sentido contrário, eu não consegui. Eu só tenho esse telefone, então é com ele mesmo que eu vou gravar. Vai faltando o livro. E logo a primeira impressão, eu não consegui tirar as minhas lembranças e comparar, ou me sentir até conectada, porque o Willy Loma, ele tá correndo atrás de dinheiro, trabalho. Querendo ou não, eles sempre estão passando ali as necessidades, coisas ficam mais caras. E um livro de 1940, pra mim, foi muito atual. Porque eu vi várias vezes o meu pai também nessa mesma corrida. Muito trabalho, pouco dinheiro, a gente precisando das coisas, a gente cresceu nisso. Né? E a gente ainda continua numa corrida, a gente não tá ainda no local, na forma ou no estágio financeiro ou confortável que a gente queria. A gente tá nessa corrida. Só que aí eu fico pensando, 1940, e parece que você tá vendo o espelho de uma família comum ou de qualquer casa hoje, no Brasil. Apesar de que a gente sabe que quando você lê um livro desse sendo retratado, fazendo uma crítica a uma época específica, você tem que prestar primeira atenção no contexto histórico da época e da cultura, né? No caso, Estados Unidos do Brasil tem uma diferença gritante, questão econômica, cultural. Mas por alguns instantes, quando você vê essa peça teatral, tudo que eu consegui lembrar foi, nossa, mais um brasileiro. A história do brasileiro, só que desde sempre. Né? A gente o país nunca esteve numa condição econômica positiva. A gente vive tendo susto, né? Principalmente nas mudanças de, de governo, de, de época. E pós a pandemia, a gente ainda ficou com o colapso não só cultural, mas econômico. Ficou evidente em vários pontos que esse sistema ele quer te comer vivo. Né? Ele quer tua alma, quer teu tempo, quer. Não é só ele não rouba só teu tempo, ele quer tua saúde mental também, espiritual, tudo. E pelo menor valor possível. Então, tem muitos pontos positivos e muitas camadas que a princípio, de cara, eu não tinha percebido. Lendo de novo, porque, de novo, eu assisti o filme por acaso e descobri isso, é baseado no livro. Fui ler o livro e descobri que ele é um formato de teatro, então, que nem quando você lê Shakespeare, Romeu e Julieta, ele tá no formato de teatro. E eu fui ler. Então, eu assisti 2 vezes o filme, li de novo a peça entre um intervalo e outro, vendo os pontos, ver se estava mais próximo mesmo, e é isso. E quando não diverge muito, né, do que está escrito pro que foi pra TV. Tem gente que não gostou dessa adaptação do Dustin Hoffman, mas foi a que eu assisti e que eu encontrei. Tem outras, mas eu não consegui para comparar. Então, é uma leitura simples, rápida, são poucas, assim, é coisa de 95 páginas no máximo. É muito pequeno o formato. E o meu também está no formato PDF, tá em PDF. Então foi mais rápido também para ler, não demorou muito. É coisa de você ler ali no finzinho de semana. E eu recomendo assistir o filme, principalmente pelas camadas que ele apresenta. Mamãe tentando ser apaziguadora entre a abrigo conflito entre pai e filho, que também é motivado por algo que o pai fez no passado, mas lá na frente, num desses momentos de flash de memória, o autor te mostra. Aí tu entende a desilusão que o pai tem o filho tem com o pai. Então tem a relação da mãe nesse ali como tentando amenizar todo o tempo. Também tem a parte que a mãe ali, até pela condição da época, a mulher daquele mal trabalhava. Né? A mulher não tinha essa abertura ao mercado. Se para os homens estava difícil, para a mulher menos ainda. 1949. Então ela ali ela vivia em função do marido, inclusive escondendo dos filhos as vezes que ele tenta se matar. Então, o filho que é o que ele mais tem conflito é justamente
o que mais depois vai ficar, o que tá acontecendo? E começa a apertar a mãe pra saber a situação, o que tá acontecendo com o pai, e aí ele se aproxima. É no ponto auge do conflito deles, que eles estão assim, olha, chega, que eu achei muito interessante a forma que o rap nem tanto, o rap é uma figura assim que, sem sal, é insosso, eu não vi muito crescimento nele. Agora, o crescimento que mais eu achei interessante foi o Bife, porque tem uma hora que ele, fazendo toda a leitura, levantando todas as memórias que ele tinha do pai, as expectativas que ele não teve, as brigas, ele, em algum momento, ele chega, ele confronta o pai, né, ele sacode, né, literalmente, ele sacode, pai, eu te perdoo, né, eu não vou mais voltar, vou seguir minha vida, eu entendo, eu perdoo. Então, assim, ali naquele diálogo, é muito legal você ver depois com cuidado, com calma, porque naquele diálogo o filho ele tá rompendo com toda a expectativa que o pai colocou sobre os filhos, que estava virando uma maldição, porque estava só trazendo culpa, peso, ninguém estava crescendo, ninguém estava melhorando, toda vez que eles se encontravam, viravam uma briga de você sabe o que você fez, um lembrava das coisas que não fez e não conquistou, que no caso o pai, e virava aquela confusão de novo, a mãe ficava apreensiva entre os dois. Então, no final das contas, por mais que tenha a expectativa da época pelo que foi escrito também na biografia sobre essa obra, é que a crítica principal é o sistema capitalista e o sonho americano da época, mas eu já me chamou mais a atenção as outras camadas. O filho tomando a decisão de perdoar o pai, independente de todas as situações que eles viveram e que é mostrado depois, por isso que eu não sei se eu quero dar spoiler aqui agora não, mas vale a pena você ver o filme. Ele, assim, você vê que o rumo que ele toma na vida só acontece de fato quando ele decide ali, eu vou perdoar, eu vou quebrar essa corrente e vou seguir minha vida. E no final, no enterro do pai, quem não fez isso foi justamente o outro filho, o Rap. O Bife meio que você percebe pela fala ali dessa briga. O Bife, ele consegue se libertar de alguma forma daquela situação e até acho mais como se fosse emocional, espiritual ou qualquer coisa que estivesse barrando ele de conquistar alguma coisa e seguir em frente. Era essa situação com o pai, ali ele consegue quebrar. Já o Rap não. A fala dele já me apresenta o contrário. Ele, assistindo tudo isso, ele prefere adotar a loucura do pai. Não, pai, você vai ver, eu vou conquistar tudo o que você não fez. Ou seja, meio que passou a maldição pro próximo. O livro me deixa esse ar, sabe? A obra me deixa essa ideia. Então, esse é um resumo muito rápido e breve sobre essa obra. Eu acho legal você ler a peça, mas em seguida assiste o filme do Dustin Hoffman. Com o Dustin Hoffman, no caso, né? Se tiver outras versões, eu vou assistir assim que eu encontrar, mas não consegui disponível. Mas essa foi que mais me pareceu acurado. Tirando essa parte, algumas mensagens. Hoje é 16 de setembro de 2025. Hoje é meu aniversário e é o dia que eu decidi lançar o primeiro vídeo do meu canal. Primeiro que o canal é pra mim. É pra minha diversão. Tanto que eu não vou colocar nenhum link de venda, de não. Fica a teu critério. Quero conversar com pessoas mesmo, ou ter contato, ou deixar registrado o que eu li desses livros. É mais pra referência pessoal e pra minha diversão. Já que tem um tempo que eu não tenho cuidado dessa parte do meu entretenimento, das coisas que eu gosto de fazer, eu tenho deixado de lado. Então eu tô retornando agora meus hábitos de leitura, por isso que eu escolhi até livros pequenos, coisas mais curtas, coisas que eu consigo ler no fim de semana. Fim de semana agora foi O Caixeiro Viajante, aí o próximo vai ser Noites Brancas do Dostoiévski, e inclusive essa é uma edição da LPM Pocket que já estava aqui em casa, que é a que eu vou ler. A próxima é Consciência Dizendo, C.S. Lewis, A Carta de um Diabo Seu Aprendiz, a Bíblia
e Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. E uma coisa que você vai ver também no canal é que eu quero manter o mais diversificado possível os gêneros. Então, vai ter C.S. Lewis, vai ter Consciência de Zeno, do Ítalo Estevo, vai ter Dostoiévski, mas vai ter também a Bíblia. Eu não tenho nada do segmento católico, mas eu vi que tem uns livros bem interessantes que eu sempre tive curiosidade de ler e ainda vou conseguir eles mais lá pra frente, que agora eu já tenho muita coisa lotada. Segundo aviso, os livros vão sair, os livros, ó, o vídeo vai ser postado sempre nas terça-feira, porque é o tempo que eu tenho entre terminar de ler, que geralmente é fim de semana, gravar, e você vai perceber que também esse vídeo não tem muita edição, então ainda tem muito erro de som, né? Eu só tenho isso daqui, eu só tenho o telefone. Então é um vídeo bem humilde mesmo, é mais pra diversão. Eu não quero nada muito dramático ou também muito elaborado. Eu quero que seja leve e divertido, inclusive pra mim, né? Então esse livro vai ser, o canal vai ser um roteiro das leituras, vai ser um lembrete vivo do que eu já li e para também me organizar e não esquecer. Vai ser para minha diversão, vai ser uma fonte de eu encontrar os meus próprios assuntos conforme eu vou produzindo conteúdo em cima do que eu gosto, como se fosse um grande diário para mim. Então, principalmente eu vou começar com livro. Segundo aviso, eu não vou trazer livros de sequência desses volume 1, 2, 3, coletânea, trilogias. Não. Eu quero pegar um livro, ler um livro e trazer o que eu achei. Pode ser que mais tarde eu mude de ideia sobre o livro, não sei, mas a princípio vai ser isso. Por quê? Porque quando saiu o Game of Thrones, eu comecei a ler aquela resma, aquele calhamaço. E o autor nunca terminou a obra. Então estou entulhada com 5 livros, que eu peguei raiva, eu parei no terceiro, porque eu tava vendo que não tava acabando, não tava sendo lançado, e eu perdi até o interesse de continuar lendo. Talvez eu leia porque já tá aqui, né? Já tá lá, no caso, na casa dos meus pais, que eu ainda vou trazer. Mas os outros é isso. Tem muita coisa também do clássicos de literatura, né, da assinatura, que eu pretendo voltar. Infelizmente não deu pra manter tudo na época. Eu quero voltar. Vai ter Clube do Ludovico também, que eu acho legal. Tem uns clubes de assinatura que eu tenho interesse de voltar a ter, principalmente porque, disclaimer, né, uma conversinha rápida. Tem uma lista de desejo minha na Amazon que eu tô salvando que assim que der eu quero comprar esses. E eu percebi que nesses últimos 6 meses disparou os valores. Livros que antes era R$ 50 tá 120 agora. Então, assim, eu não sei se é impressão minha, mas se você tem a oportunidade de comprar os livros e manter essas mídias físicas, além em PDF, tenha. Porque eu não sei se está entrando em colapso a Amazon ou se é o mercado literário inteiro, mas eu notei livros que eram muito baratos, assim, mais de R$ 70. Capa comum, não é capa dura, é coisa bonita, não, é a capa mais simples, tinha que ser o material mais barato e tinha que ser o menor valor. Então, assim, se você tem livro, guarde, comece a rodar em sebo aí para começar a guardar suas mídias físicas. E eu tenho muita coisa também no meu tablet, né? No meu tablet eu acho que eu tenho o quê? A coleção Pensadores completa, porque parte está na casa dos meus pais. Então eu não consegui trazer tudo porque o limite de peso no avião da mala não permitia. Então aqui eu tenho tenho Jane Eyre, tenho que é a Charlotte Brontë, tenho Metamorfose, Guerra e Paz, Viagem de Marco Polo, Morro dos Ventos Vivantes, cadê? A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. Eu tenho vários livros assim que eu vou baixando e todos esses eu vou ter. Que eu quero comprar físico, mas por enquanto tá tudo em PDF. Bom, se você gosta desse assunto, eu te convido a ficar aí. De novo, já falei que hoje é meu aniversário, né?
Então, hoje é dia 16 de setembro, são 10h55 da manhã, é a única janela de tempo que eu tive para poder gravar isso. Não vai ter edição, vai ser assim mesmo corrido. 2, a ideia é, toda terça-feira vai sair um vídeo, né? Toda terça-feira vai ter o upload de um vídeo. Que horário, se vai ser de manhã, de tarde, de noite, não sei, mas eu sei que toda terça-feira tem. Vai ter. O próximo livro vai ser Noites Brancas. Se você quiser assistir e me seguir no canal, eu te convido a se inscrever, né? Colocar ali o sininho para receber assim que for lançado. E por enquanto é isso. Segunda aviso importante. Além de não vou trazer coletâneas ou boxes ou trilogias, quadrilogias de livro, vamos dividir a obra do autor. Porque, exemplo, Neil Gaiman se envolveu em alguns escândalos que eu não sei todos os detalhes, mas foi bem desagradável. Mas isso não vai tirar o fato de que Sandman é uma obra muito legal. Deuses Americanos é uma obra muito legal, que inclusive eu quero ler toda, que infelizmente eu comecei a ler e por algum motivo eu não lembro o que aconteceu, eu parei e ficou pela metade. E eu tenho o PDF dele e, sabe, eu quero continuar, eu quero trazer essas obras porque é muito legal. Que mais? Isso são dicas que eu inclusive aprendi com a Tati Feltrin, que eu sigo muito o canal dela, eu acho muito legal a forma que ela lê. E nesses moldes eu quero trazer as minhas próprias leituras, coisas que eu achei interessante. E sem delongas, por hora é isso, o vídeo já tá ficando muito longo. Eu não tenho. Minha janela de tempo já está acabando. Então eu te vejo na próxima terça-feira. É isso? É. Acho que eu não tenho mais nenhum aviso pra dar. Então, feliz aniversário pra mim. Mas quem ganhou o presente é você, com esse vídeo. Nossa, isso foi muito brega. Mas eu só quero... esse canal é mais pra me divertir. E eu te espero até próxima terça-feira. Tchau.